Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo Leal. Estou aqui para corrigir a prova do ICMS lá do Maranhão com vocês. Prova que foi realizada pela FCC, dia 11 de setembro, né? Quem fez lá o curso, quem acabou acompanhando o curso teórico comigo, que tinha umas questões às vezes que a gente passou depois, viu que a prova não fugiu muito do que a FCC vinha apresentando ao longo dos anos, né? Algumas questões de fato da ocorrência do fato gerador, questões sobre isenção, poucas questões, né? Só 3 questões na parte específica e uma na parte de direito tributário, que eu vou trazer aqui para vocês mais para passar por ela, porque acabou não sendo nada específico para o PVA, mas estava lá, tinha o nosso tema, então a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Começando aqui na questão 3 da prova de direito tributário, na P2, né? Na prova tipo 1, ele fez uma pergunta sobre as limitações de poder de tributar gerais, né? Então, as alternativas estavam muito simples, eu não vou entrar em detalhes nesse caso, porque eu estou um pouquinho enferrujado aqui no direito tributário, mas talvez até desse para fazer, mas a gente vai passar meio por cima das alternativas, tá? A letra A. Então aqui, é vedado aos municípios instituir e cobrar a taxa de lixo das repartições públicas estaduais pertencentes à administração direta estadual. Aqui, quem está afiado em direito tributário sabe que isso não é verdade, porque só é vedado a instituição de impostos, né? Não é vedado a instituição de taxa. Taxa é pelo serviço, se o ente público ele utiliza o serviço, o município pode cobrar a taxa de lixo, mesmo que seja um ente da administração direta, tá? Letra B, né? Instituir e cobrar contribuição de melhoria decorrente da valorização de um terreno baldio de propriedade de instituição religiosa. Essa está errada porque a gente sabe que as imunidades para as instituições religiosas elas têm que estar ligadas aos bens que a instituição utiliza para os seus fins, né? O terreno baldio, ela obviamente não utiliza para seus fins, então não tem que falar em imunidade nesse caso aqui. A letra C, que era o gabarito da questão, é os estados instituírem e cobrar IPVA sobre veículos de propriedade de órgão da administração direta da União. Aí sim, é o imposto, né? Como eu tinha falado aqui na letra A, não pode fazer. É o imposto da administração direta, não pode. Aí tá correto, tá? Letra D, aos estados instituir e cobrar a taxa de fiscalização de prestação de serviços de interesse à saúde, relativamente ao estabelecimento pré-escolar maternal, entidades sem fins lucrativos que exercem suas atividades essenciais. Que também não, porque é uma taxa, então as taxas não têm essa limitação, tá? Tem aos impostos e às contribuições, mas não às taxas. Taxa sempre pelo serviço, utilizou o serviço, paga a taxa. E letra E, aos municípios instituir e cobrar excesso sobre a prestação de serviços de saúde por hospitais de propriedade da entidade de economia mista, que cobra pelos serviços que presta e cuja maior parte do capital pertence ao Estado. A sociedade de economia mista está na administração indireta, então não tem que falar que é vedada ao município cobrar o ISS, tá bom? Então, essa aqui é uma questão que veio em direito tributário, cobrava um pouquinho do IPVA, coisa básica, lá na parte básica do direito tributário, na verdade, né? Mas vou colocar aqui só para colocar uma questãozinha para vocês, tá? Próxima questão era a questão 38, já na parte específica, tá? E aqui a gente vai dar um pouquinho mais de detalhe, tá? Porque a gente vai passar questão a questão com a fundamentação legal, então vamos passar um pouquinho mais detalhado as alternativas aqui para poder passar de forma mais profunda para vocês. Aqui o examinador, óbvio, contou uma historinha meio longa, né, para dificultar um pouquinho mais o seu raciocínio, colocou informações que na verdade a gente não precisaria usar para a resolução final lá da questão, mas estava aqui, faz parte da prova, a gente já sabe, quem já fez mais de uma prova sabe que é assim que funciona. Então vamos lá. A empresa Lençóis Maranhenses, com estabelecimento matriz da cidade de São Luís, importa e revende veículos automotores. Neste ano, importou da Alemanha, na qualidade consumidora final, uma caminhonete nova
prestar atenção nos detalhes aqui dos veículos que eles importaram para a gente poder resolver a questão, tá? Então importou uma caminhonete nova para transportar peças entre os estabelecimentos da empresa. Importou também 9 veículos de passeio novos para revenda. Um mês depois de os 9 veículos de passeio estarem estacionados no pátio, aguardando compradores, seus diretores decidiram incorporar um deles ao ativo imobilizado da empresa, com a finalidade de ser utilizado pela sua diretoria. Ou seja, um deles foi incorporado ao patrimônio da empresa um mês depois. Os demais foram vendidos novos. Aí, de acordo com a Lei 7799 de 2002 e o Decreto 20685, o fato gerador de PVA devido ao Estado do Maranhão considera-se ocorrido para efeito da primeira tributação, tá? Isso também é importante a gente ver para a resolução da questão. Quando? Então, começar aqui pela alternativa A. Um detalhe aqui, sempre que eu não disser aqui o artigo, a coisa é porque a gente está se referindo à lei, tá? A maior parte das questões, elas trouxeram informações que vêm da lei. Então, a gente vai usar pouquinho o decreto, só em uma outra alternativa mais para frente. Então, vamos lá. Alternativa A. Relativamente aos veículos de passeio novos, nas datas de suas saídas a consumidores finais. Isso aqui está certo, né? A gente viu lá no artigo 85, no parágrafo 2º, que o fato gerador de IPVA para veículos novos é na data da aquisição pelo consumidor final, tá? Essa é a primeira parte. E, relativamente à caminhonete usada e ao veículo de passeio usado pelos diretores, na data da respectiva venda que foram realizadas a adquirentes domiciliados no estado, fora do estado do Maranhão. Assim, primeira coisa, não existe essa informação no enunciado, seria meio indiferente a gente pensar nesse caso. Segundo, se isso tivesse ocorrido, seria o segundo fato gerador do IPVA, seria uma segunda tributação, não a primeira tributação. E lá em cima, ele fala claramente que é a primeira tributação, tá? Então, as regras para esse caso seriam, se ele está aqui, ele pegou a caminhonete usada, qual que é a data do fato gerador? Ela vai entrar no artigo 85, parágrafo 4º, na linha C, né? No momento da incorporação ao ativo mobilizado de empresa importadora. Para os dois casos, tanto para a caminhonete quanto para o veículo usado pelo diretor, tá? Vamos lá. Na letra B, o dia 1º de janeiro do ano em que tiver ocorrido a importação da caminhonete e do veículo de passeio usados pelos diretores. A gente sabe que existe o fato gerador ocorrido 1º de janeiro, mas é para veículos usados já registrados no estado. Então, esse é o primeiro, é o basicão do fato gerador de PVA, a ocorrência do fato gerador. Os dois casos aqui, da caminhonete e do veículo de passeio, a gente já falou que entra na ocorrência de fato gerador para veículos importados, artigo 85, parágrafo 4º, C. Então, só para relembrar, né, aqui são 3 ocasiões para o veículo importado, que vai ser na data do desembaraço aduaneiro, né, quando o importador for consumidor final, na data da aquisição por consumidor final, quando ele for importado por revendedora, que é o caso dos outros 8 veículos lá da questão, no momento da incorporação ao ativo imobilizado da empresa importadora, que é o caso, tá bom? Então essa também está errada. Letra C, relativamente à caminhonete, na data de sua saída em decorrência de venda feita a consumidor final domiciliado no estado do Maranhão. Esse aqui, se tivesse ocorrido uma segunda venda, e eles perguntassem para a gente qual que é a ocorrência do fato gerador na segunda tributação, seria isso aqui. Mas não foi isso que perguntou, tá? Então, tá errado. Letra D. Na data do desembaraço aduaneiro relativamente aos veículos que foram destinados à venda. Então, a gente sabe que isso aqui é uma das hipóteses de ocorrência de fato gerador para veículos importados. Porém, esse caso aqui não o veículo não se enquadra nesse daqui, tá? Porque o que é ocorrência de fato gerador na data do desembaraço aduaneiro é quando a importação é feita pelo próprio consumidor final, por quem vai ser o dono do veículo. Nesse caso não foi isso que aconteceu. Foi uma importadora
adquiriu o veículo, importou o veículo e vai revender. Então a data do fato gerador, a ocorrência do fato gerador para esse caso seria na data da aquisição por consumidor final, tá? Não na data do desembaraço aduaneiro. Também que é a alternativa errada. E a alternativa correta é a letra E, aqui ó, o momento da incorporação do veículo de passeio ativo imobilizado da empresa importadora para uso da diretoria. Aí entra lá no artigo 85, parágrafo 4º, a linha C, no momento da incorporação ativo imobilizado da empresa importadora, tá? Incorporou, ocorrência do fato gerador. Então, a gente já tinha visto essas questões quando a gente fez lá um simuladinho para a prova antes, lá nos exercícios, só que cai bastante. Só que eles acabam colocando invariavelmente nas provas, mesmo com poucas questões. Não sei se é falta de criatividade, o que é, mas sempre tem uma questão dessa, então não dá para perder ponto com uma questão assim, tá? Próxima questão de IPVA, questão 39, né? É sobre isenção de veículos do IPVA, tá? Quais casos que tem isenção do IPVA no estado do Maranhão, de acordo com a lei e com o decreto. Então, as alternativas também dão uma bagunçadinha no conhecimento, elas apresentam parcialmente as informações que a gente precisa, e isso pode ter confundido um pouquinho, mas daqui estava tranquilo, não estava tão difícil essa daqui não, tá? Na letra A letra A fala o seguinte, que tem a isenção as máquinas agrícolas ou de terraplanagem, desde que sejam utilizados exclusivamente nessas atividades. Na verdade, o que está falando lá no artigo 92 da lei é o seguinte, máquinas agrícolas de terraplanagem, desde que não circulem em vias públicas. Aqui ele deu uma outra... deu um outro excludente, né, que é usar só nessa atividade. Na verdade, ele tem que usar as atividades, mas elas não podem circular em vias públicas também. Então, apresenta parte da informação, mas a parte importante, que é a parte que realmente condiciona a isenção, ele não apresentou. Então, essa está errada também, tá? Vamos lá. Letra B. Veículos de uso terrestre com mais de 10 anos de fabricação. Não. Lá no estado do Maranhão estão isentos os veículos com mais de 15 anos de fabricação. Também está lá no artigo 92, tá? Letra C. Aqui ele introduziu uma informação que não fazia parte da condição de isenção, que ele colocou aqui, veículos movidos a álcool e força motriz elétrica. Na verdade não, são só os veículos movidos a força motriz elétrica, não tem o veículo a álcool. O veículo a álcool não é isento do IPVA, tá? Até porque hoje em dia a maioria dos veículos são flex, então você teria um pouco de dificuldade para a gente colocar esse tipo de veículo como fazendo parte da isenção, tá? Então só a força motriz elétrica. Letra D. Veículos do tipo ambulância, desde que não haja cobrança pelo serviço. Lá, na parte que fala das isenções para as ambulâncias, está dizendo exatamente isso. Veículos do tipo ambulância, aí ele omitiu uma das partes do artigo, né, para você confundir um pouquinho a cabeça quando você lesse, ou os de uso no combate a incêndio, desde que não haja cobrança por esses serviços. Mas está escrito aqui, ó, os veículos do tipo ambulância, desde que não haja cobrança por esses serviços. Então, isso aqui foi literal, ele pediu mesmo que está na lei, nem teve muito que ficar pensando assim, a não ser essa parte dele ter tirado um dos dois tipos de veículos que entram nesse tipo de isenção, tá bom? Próximo aqui. Na letra E, veículos de corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro desde que o país estrangeiro cumulativamente faça parte da ONU e adote tratamento recíproco com os veículos do Brasil. Lá na lei, na verdade essa aqui é uma das coisas que fala no decreto, tá? Que só fala veículos de corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro. Não tem essa questão da exclusão aqui da condição do país participar da ONU e nem ter o tratamento recíproco. Muito provavelmente o tratamento recíproco ele é aplicado,
porque na parte diplomática é assim que ocorre na maioria das vezes, mas a questão do país ser ou não da ONU não estava em discussão lá para o decreto regulamentador do IPVA lá no Maranhão, tá bom? Então essa também está errada, o gabarito lá é a letra D, da 39. A última questão de IPVA, como disse, eram poucas questões, só 3 questões lá no grupo das questões específicas, mais uma que falava um pouquinho, mas nem era tão relacionada, era mais com relação ao limite do poder tributário dos entes da federação, que era relativo ao direito tributário, que eu apresentei aqui para a gente dar uma passadinha, mas IPVA mesmo, só 3 questões, tá? Mas são 3 questões que não dá para errar, não pode perder ponto com elas, mesmo sendo só 3, você tinha que dar uma lidinha pelo menos para acompanhar o que tem lá na legislação do IPVA, tá bom? Então a última fala aqui da responsabilidade no pagamento, tá? Então vamos lá. De acordo com a Lei Estadual 7799, com o Decreto 20.085, é responsável pelo pagamento do IPVA, vamos lá, e pelos acréscimos devidos solidariamente, o servidor que autorizar o registro e licenciamento do veículo sem a prova de pagamento do imposto, sempre que esse imposto for devido ao Estado do Maranhão. Essa já é a alternativa correta, tá? No artigo 90, que apresenta aqui as responsáveis pelo pagamento, ele já determina aqui que existe a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, do servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção ou transferência do veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento do reconhecimento de isenção, não incidência ou imunidade do imposto. Isso está no artigo 90, inciso 3, tá bom? Tava lá mais tranquilinha. As outras, tem sempre uma escorregadinha que mostra que elas estão erradas, tá? Aqui a alternativa B, ele diz que é responsável pelo pagamento e pelos acréscimos devidos subsidiariamente o possuidor a qualquer título, quando na verdade lá no artigo 90, inciso 2, ele tem lá solidários sem benefício de ordem, ou seja, só são responsáveis solidários, não subsidiários, o titular do domínio é o possuidor a qualquer título. Então, o que fez ser errada essa alternativa é aqui, ó, subsidiariamente, tá? São solidariamente responsáveis. Letra C. E pelos acréscimos devidos, solidariamente, o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável pela empresa locadora em relação aos veículos locados no estado do Maranhão. Isso não tem, né? Isso que entraria até um pouquinho na seara do direito comercial, nas limitações lá da responsabilidade de sócios das empresas. Então, não há isso aqui, esse dispositivo aqui nem no regulamento, nem na lei que institui o IPVA lá no Maranhão, tá bom? Letra D. O adquirente de veículo com alienação fiduciária ou com reserva de domínio, subsidiariamente, exceto no que se refere ao pagamento dos acréscimos. Sim, quando existe a responsabilidade, ela é integral. Ela é integral no sentido de ser com relação ao tributo e aos acréscimos, tá? Então, a primeira coisa, exceto no que se refere ao pagamento dos acréscimos? Não, também é o pagamento dos acréscimos. E a outra coisa, quando é o adquirente do veículo, ele não faz distinção se é com alienação fiduciária ou não, ele bota aqui, ó, adquirente de veículo adquirido sem pagamento do imposto, ou do exercício ou exercícios anteriores. Também é solidário, não subsidiário, tá? Letra E, a última pelos acréscimos devidos de modo subsidiário e exclusivamente em relação aos débitos atinentes aos exercícios correntes, o despachante, quando for o proprietário do veículo e tiver promovido seu despacho de registro e licenciamento sem o pagamento do IPVA. Lá ele diz que no artigo 90 e no decreto, tá, artigo 6º, inciso 4, ele diz que o despachante que promova despachos do registro e licenciamento sem pagamento de IPVA, não fala que for aí, ó, quando for o proprietário do veículo, o despachante ou proprietário também, meio esquisito. E também não fala que é só com relação ao débito corrente, né? É sempre ao corrente e aos que estiverem abertos lá, tá? Então essa também está errada. Aqui era a letra A correta, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Foram só 3 questões aqui referente ao IPVA.
Espero que vocês tenham ido bem aqui nas questões, porque elas tinham algumas pegadinhas bem levinhas, mas em geral dava para fazer as questões de forma tranquila. E essas questões às vezes te derrubam, porque você não pode perder pontos com questões que são tranquilas assim. Você tem que fazer as questões, você tem que acertar, você tem que partir para a próxima e até de forma rápida para você não perder tempo com elas, tá? Então, às vezes a gente pensa que tem uma matéria que não é tão importante, porque vai cair pouca questão, mas essa pouca questão acaba te derrubando. 3 questões que você erra te derruba e acaba você não sendo aprovado no concurso por causa disso. Seja o IPVA, seja o direito civil, tem sempre que dar uma olhadinha mínima e pensar bem no que você vai. Se eventualmente você não conseguir estudar toda a matéria, o que é que você vai deixar para depois, o que você vai deixar para trás, porque às vezes um pontinho que seja é importante e faz falta lá no final, tá? Então, espero que vocês tenham ido bem na prova, que muitos de vocês tenham sido aprovados, e quem não foi, vão continuar na luta, porque vai chegar a vez de vocês, é só ter paciência, perseverança, determinação que a aprovação vem, tá? Então, fica por aqui, bons estudos a todos, até mais.